E mais uma polêmica envolvendo Carlinhos Maia, mais conhecido como a radiação purinha de Chernobyl. Carlinhos Maia é denunciado ao MPF por transfobia contra Lineker. Para quem não sabe, a Lineker é uma cantora e ela é uma mulher trans. E no último dia 24, na véspera de Natal, o Carlinhos Maia postou um vídeo nas redes sociais dele, simplesmente ironizando e fazendo piada com o pronome da Lineker. A treta tá tão grande que até a Roma Gaga, que já tem uma rixa de anos com o Carlinhos Maia, gravou um vídeo também dizendo que vai denunciar o Carlinhos Maia no MPF. Mas antes de a gente começar a ver essa treta toda, eu separei um vídeo pra gente poder recordar um pouco da polêmica envolvendo o Carlinhos Maia e a Roma Gaga para vocês entenderem o que tá acontecendo. No caso dessa gazelha gaga, sei lá, entendeu? Esse tipo de lixo, é lixo. Se você pegar a história dessa pessoa que já pegou, esse artista que se sente ofendido por essa coisa, essa aberração aí, que pra fazer protesto tem que abrir a bunda na Paulista e escrever ele, não, meu amor, eu não vou fazer isso nunca na minha vida, entendeu? O meu humor é pra família. Boa tarde, gente. Então, eu tô aqui para me pronunciar, né, sobre essa treta aí com o Carlinhos, entendeu? Porque ontem ele tá me julgando hoje, está me chamando de aberração porque eu dei minha opinião e mantenho ela. Porque ontem ele comparou a morte de gays, o sofrimento, entendeu? E desmereceu a LGBTfobia no país onde mais mata gay e comparou isso à manga. Tá, tudo bem, morreu um gay, né? Nasce igual manga, isso foi o que ele disse, entendeu? E eu dei minha opinião, em nenhum momento, entendeu? Eu chamei ele de aberração para ele vir me chamar de aberração e em nenhum momento eu desmereci o trabalho dele como humorista, né? Como artista. Até porque eu nem conheço ele como pessoa, vejo só o trabalho dele como personagem e que não cabia eu desmerecer. Agora ele não. Ele se fala assim, uma pessoa do bem, né? Sou do bem, levo amor, entendeu? Leva amor e esse discurso de ódio. Agora, nesse vídeo que a gente vai ver, é um vídeo atual da Roma Gaga falando um pouquinho do caso envolvendo a cantora Lineker e ela também falando que vai denunciar o Carlinhos Maia no Ministério Público. Carlinhos Maia, eu, Roma Gaga, irei te colocar na cadeia por transfobia. Semana passada, né, você cometeu transfobia comigo, chamou meu nome morto, divulgou. Pra quem não sabe, o nome morto é o nome que o nosso pai e a nossa mãe dá pra gente quando a gente nasce. E quando a pessoa faz a transição, no caso da Roma Gaga, ela fez a transição pra se tornar uma mulher trans, ela muda o nome dela. E o nome de batismo que o pai e a mãe dela deu se chama nome morto. É um nome que não se usa mais. E é de uma coisa tão baixa, de uma coisa tão ínfime, você chamar uma pessoa trans pelo nome morto dela, não se faz isso. Isso é transfobia. Isso é falta de educação. E além disso, a Roma Gaga tá falando que ele divulgou dados dela, inclusive o nome morto dela, nas redes sociais dele. Pra milhões, e as pessoas passaram pano, né, porque tem dinheiro e tudo, a Roma Gaga tá doida, né? E agora você cometeu outro crime com a cantora Lineker, né? Que também não vai passar em pânico. O Ministério Público já tá na onda, entendeu? Então vocês fiquem achando que eu vou deixar passar batido. Não vou não, tá? O meu advogado já tá trabalhando no caso, abrir uma queixa-crime e o Ministério Público agora que está cuidando do meu caso. O Brasil tá preparando uma taca bem grossa no seu chicote, viu, Carlinhos Maia? A taca grossa que o Brasil tá preparando, você não vai aguentar não, viu? Vai sair peidando e rinchando, igual aquelas mula doidas, aquelas éguas doidas, dando patada, dando rinchada. É, meu amor, o Titanic também achou que era grandão, e todo mundo viu o finalzinho do filme, como é que foi. Agora a gente vai ver o vídeo que o Carlinhos Maia publicou no Instagram dele na véspera de Natal, ironizando o pronome da cantora Lineker. Cadê a música? Não, vou anunciar a música, porra. Olha, qual? Você foi no show dele. Ó, você foi no show dele. Do Lineker, você foi no show do Lineker. Dele. Mas ele cantou com Priscila Senna, do Recife. Vou botar a música. Oxe, eu sou fã. Recife comandando. Pega aí, porra, o que importa é a música. Depois disso, ele gravou um pronunciamento piorando mais ainda a situação. Olha o pronunciamento que ele fez.
Pausa rápida aqui na viagem, só pra dizer uma coisa, tá? Eu vivo colocando as músicas da Lineker aqui há anos. É um artista independente que eu escuto muito. Eu não entendo nada, sabe? Tento entender, tento buscar, tento estudar, mas sempre me atrapalho, porque toda hora aparece uma sigla nova e tá tudo bem, vai levar um tempo. Ontem eu estava completamente embriagado aqui e eu zoo de tudo, falo de tudo. Ou seja, o Alecrim Dourado tá colocando a culpa na cachaça. Ou seja, supostamente ele foi transfóbico, mas a culpa não é dele, a culpa é da cachaça. Sabe também quem tem esse tipo de argumento? O cara que passa o dia inteiro bebendo na rua e chega em casa e bate na mulher, desce o sarrafo na mulher e depois sai por aí falando que foi culpa da bebida alcoólica. Tudo falam de mim, é o mundo falando mal de mim e eu sozinho pra falar do mundo. Ah, gente, tadinha. Ah, tadinha, que barra. Tadinha, que barra. Olha só como que ele é sofredor. Achei mais sofredor que a Juliette. Então ontem eu falei pra me referir à Lineker cantora, né? E logo em seguida eu coloquei a música dela, que eu amo ouvir e vou continuar ouvindo. Então fica essa... Não uma desculpa, que eu não tô afim de pedir desculpa nada. A Lineker é ela, tá? Ela. Então fica esse carinho para a Lineker, querendo ou não. Vou continuar ouvindo, sou fã e a comunidade vai pra puta que pariu. Não me importo com vocês. Que você não se importa com a comunidade LGBT, todo mundo tá careca de saber. E sabe por que você não se importa com a comunidade LGBT? Porque você é rico, porque você tem dinheiro, você tem uma casa com segurança. Se você quiser, você pode contratar 10 segurança pra ficar junto com você no meio da rua. Você não é enxotado de dentro da sua própria casa por ser gay, por ser trans, por ser lésbica. Como acontece com várias transexuais por aí, que quando se assume, simplesmente o pai e a mãe expulsa de dentro de casa. E como eu falei pra você, o Carlinhos Maia vai continuar falando essas atrocidades porque tem gente da própria comunidade que apoia ele, como por exemplo a Samona aqui, que gravou um vídeo no TikTok apoiando ele. Eu defendendo Carlinhos Maia, tá na hora de acabar 2024 já. Ele foi denunciado no Ministério Público por 2 órgãos LGBT por transfobia. Sabe qual foi o crime dele? Errar o pronome da pessoa. Vocês estão com bastante tempo livre, né, gente? Não, o crime dele não foi errar o pronome da pessoa. Olha só como que esse pessoal deturpa toda a informação. Ele não foi denunciado no Ministério Público por ele errar o pronome da Lineker. Ele foi denunciado no Ministério Público pelo deboche. Ele não é uma pessoa sem informação, ele é uma pessoa que tem informação. A gente viu no pronunciamento dele que ele sempre tá falando que tá tentando entender a comunidade, que tá tentando entender as siglas. O cara literalmente vive num rancho cheio de gay, cheio de lésbica, cheio de pessoas transexual. E como é que esse cara ainda não aprendeu como que a comunidade LGBT funciona? Como que esse cara cheio de dinheiro não aprendeu a importância das siglas que a gente usa na comunidade LGBTQIAPN+. A gente não tá falando de uma pessoa que mora no interior, que mora na roça, que muito mal tem acesso à televisão. A gente tá falando de uma pessoa milionária. Então a comunidade LGBT tá cansado disso. Tá cansado de sempre ter que repetir a mesma coisa para uma pessoa que tem a instrução na palma da mão a hora que ele quer. A hora que ele quiser, ele pode abrir o celular dele e pesquisar sobre o tema. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês devem ser motivo de riso, de chacota, de piada no Ministério Público, porque com tanta... Não, a gente não tá preocupado em ser motivo de chacota do Ministério Público, não. Sabe com o que a gente está preocupado? Em buscar pelos nossos direitos. É isso que a gente está fazendo, a gente está buscando pelos nossos direitos. Ninguém aqui está sendo motivo de chacota, não. Quem está sendo motivo de chacota é você, que está se fazendo de sonso, está se fazendo de lerdo. Coisa séria acontecendo, vocês vão oferecer denúncia no Ministério Público porque uma pessoa errou o pronome. Sim, a gente foi oferecer denúncia. Você queria que a gente fizesse o quê? Entregasse flores na casa do Carlinhos Maia? Desse um abraço nele? Nome da outra? Eu até outro dia nem sabia quem era Lineker. Vim aqui falar, gente, ganhou o tal do prêmio Multishow. Eu nunca ouvi falar, nunca ouvi uma música. Como assim? Você tá se fazendo? Onde já se viu um gay não conhecer Lineker? Você tá mentindo pra ganhar like? Eu continuo sem saber. Nunca ouvi na rádio. Sim, você continua sem saber quem é a Lineker e você não tem nenhuma obrigação de saber quem ela é. Mas o fato de você não saber quem ela é não torna menor a transfobia que ela sofreu. Nunca ouvi em lugar nenhum, porque vocês ditam regras, né? Outro dia era a Cláudia Leite sendo denunciada porque mudou uma música de uma pessoa que trabalha pra ela, de uma música que ela cantou a vida inteira. Que isso, gente? Olha...
Onde já se viu? 2024 eu aqui defendendo Carlinhos Maia. Pois é, né, Mona? 2024 você defendendo Carlinhos Maia. Você não tem vergonha na tua cara, não? Bom, e obviamente que o FBI, conhecido mais como Twitter, investigou a vida do Carlinhos Maia e, inclusive, resgatou um vídeo dele recente, quando ele deu uma entrevista para a blogueirinha, em que ele se sentiu ofendido quando a blogueirinha chamou ele de viado. Então, o Rick B postou assim: Carlinhos Maia quando é chamado de viado. Não aceito que me chamem assim porque eles estão mudando minha história. Meu nome, homofobia mata. Carlinhos Maia chamando mulher trans de ele. Qual o problema? Invento tanto pronome novo que nem sei mais do que chamar. Ou seja, te chamar de viado não pode, sendo que você é uma pessoa gay. Porque simplesmente estão mudando a sua história. Mas chamar uma mulher trans de ele não vai mudar a história dessa mulher trans? Hipocrisia que fala, né, Carlinhos? Então vamos assistir esse vídeo aqui dele. Você acabou de me perguntar o que aconteceu. Eu perguntei do início da GK, você já transformou toda uma situação. Não, você tá envolvendo que a Avenida transformou. Paulista, meu amor. Diga, por porque eu não chamar devia de ter vindo. viado. Olha, mas a Depois história... você reclama que a causa LGBTQIAPN+ não te abraça? Não, é mas- óbvio que não. Não quer nem ser chamado de viado. Mas como é que eu é vou- uma coisa que é uma gíria. Pois é, ele ama falar que a comunidade LGBT não abraça ele. Mas por que será que a gente não abraça ele? Porque, segundo ele não é uma pessoa gay. Ele mesmo já falou. Ele é casado com outro homem, mas ele não gosta de se chamar de gay. Como é que a gente vai abraçar uma pessoa dessas? LGBT tão legal. É uma gíria. Ai, bicha, sossega. Não, Sério, sossega. é uma gíria quando a gente tá entre a gente ali brincando. Mas quando vira uma coisa que vai mudar a sua identidade, o seu nome, a sua história, e você vira só um viadinho madame... Ela não mudou nada, até porque a garota era menor que você, ela era nichada em João Mas Pessoa. era o problema dela, ela Eu, tem que chegar falando com um nome. Cada pessoa escolhe como quer ser chamada. Se você quer ser chamado de viado, do que você quer, seja. Se cada pessoa escolhe como deve ser chamada e você quer que as pessoas te respeitem porque você não gosta de ser chamado de viado, por que você não respeitou a Lineker? Eu não gosto de ser, pronto, acabou. Porque na minha cabeça, eu construí uma marca, um nome. Uma vez eu cheguei na casa da Anitta, quer saber essa história? Se vocês forem me cancelar de Sim, na sua cabeça você construiu toda uma marca, todo um nome. E uma pessoa que é transexual, que até cirurgia no corpo faz, de redesignação de sexo, de feminização facial. Ela também não está construindo a identidade dela, ou seja, a identidade que você construiu, você não quer que as pessoas destruam, mas você pode destruir a imagem de uma pessoa trans. Agora vamos ver o pronunciamento de algumas pessoas que são trans, porque eu não sou uma pessoa trans, então não estou no meu lugar de fala, então é muito importante que a gente traga pessoas trans para falarem sobre isso. E lembrando que eu vou deixar o arroba de todo mundo aqui na descrição. Cadê a música? Não, vou botar, vou anunciar a música. Olha, qual? Você foi no show dele. Do Lineker, você foi no show do Lineker. Dele. Mas ele cantou com Priscila Senna do Recife. Vou botar a música. Hoje eu sou fã. O que importa é a música. Ninguém fica surpreso, mas todo mundo fica revoltado. Ter que ver em pleno dia de Natal Carlinhos Maia chamando Lineker de ele é demais. Ah, mas eu não sabia, eu me confundi. Bem, a Lineker tá em todo lugar e ganhou prêmios importantíssimos esse ano. Não basta errar, ver o erro e ainda ficar brincando com pronome neutro. A Lineker tá na Multishow, tá no Fantástico, tá em todo lugar. Ah, mas eu não sabia. E é tão assim porque no ranço do Maia, como diz blogueirinha, tem muitas pessoas trans e até agora ele não aprendeu. E a gente dá voz pra esse tipo de coisa. Apagou depois porque não queria sustentar a transfobia. Mas sabia que não era engraçado, porque ficou um climão, todo mundo se olhando assim. Alguns entraram na brincadeira, mas com uma cara de muito sem graça. Mais uma viagem, parte bancada pelo Carlinhos, vamos ter que rir, né? E ainda diz no fim, não, a música é que importa. Não, meu amor, o pronome, a existência, a identidade é que importa. A música é consequência de um trabalho, mas a existência vem primeiro. Não era ele que detestava ser chamado de Vi e fez todo um escândalo por conta disso? E ainda acha legal chamar a Lineker de ele. Eu torço por um mundo melhor. E esse tipo de coisa nem existe nesse mundo. Ah, mas era só uma brincadeira. Realmente, uma brincadeira no país que lhe deram um ranking. Um ranking que subtrai existências a cada minuto. Mas bora brincar, né? Essas pessoas já não são respeitadas no dia a dia. E às vezes até pagam com a própria vida. Mas é tão engraçado fazer graça disso numa viagem luxuosa. Mas não, daqui a pouco pra falar que ajuda a comunidade trans como ninguém. Dando visibilidade a inúmeras trans no ranço do Maia. Ai, me desculpa, certas vozes tinham que ser silenciadas. Não há ou não deveria ter espaço para esse tipo de influência. Um triste beijo e pense nisso.
E eu quero ressaltar também esse finalzinho que ela falou, de que o Carlinhos Maia tá sempre se vangloriando, dizendo que ele dá visibilidade para a pessoa trans, visibilidade para a comunidade. E esse tipo de discurso é um discurso que a extrema-direita sempre está fazendo. A extrema-direita sempre tenta recrutar pessoas de minorias, gays, lésbicas, transexuais, negros. A extrema-direita está sempre tentando recrutar esse pessoal para depois jogar na nossa cara. Olha aqui como nós somos inclusivos. Só que, na verdade, a gente está careca de saber que é uma falsa inclusão. A extrema-direita não recruta gente de minoria para dar visibilidade para elas. Recruta gente de minoria para se fazer da pauta, para depois jogar na cara da esquerda que eles não são homofóbicos, que eles não são transfóbicos, que eles não são racistas, mas na verdade a gente sabe que eles são tudo isso. Então Carlinhos Maia, ele tem um discurso muito parecido com o discurso que a extrema-direita usa. Então Carlinhos Maia recruta pessoas da minoria, principalmente pessoas trans, pessoas gays, e depois ele joga isso na internet como se ele fosse um grande acolhedor da comunidade. E depois, quando ele fala alguma coisa errada, ele usa a própria comunidade que ele está apoiando dentro do rancho dele para justificar as barbaridades que ele fala. Mas o que seria bacana? O que realmente daria um susto no Carlinhos? Se a própria comunidade que está ali dentro daquele rancho escutasse essa barbaridade, pegasse as suas coisinhas e saísse daquele rancho. Aí sim o Carlinhos Maia tomaria um susto dos grandes. Mas enquanto pessoas da própria comunidade infelizmente está passando pano para ele, e acima de tudo isso continua ali em volta dele, ele vai continuar falando essas asneiras. Vídeo da Luísa Marilac. Oi meus amores, bom dia. Fiz uma live no YouTube, onde fui questionado algumas vezes sobre Carlinhos Maia. Entendo e respeito a opinião de cada um de vocês. Quero que vocês me entendam. Prefiro ficar quietinha, prefiro não abrir a minha boca. Sabe por quê? Porque eu sou muito grata ao Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia salvou a minha vida. Para quem não lembra, eu estava com meus seios preto, necrosado. A infecção estava se espalhando. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Então não me peçam, não me cobram uma posição para falar de uma pessoa que salvou a minha vida. E eu não precisei pedir, tá? Então eu sou muito grato ao Carlinhos. Só desejo coisas boas para ele, para a família dele. Respeito, entendo a sua opinião, só que infelizmente eu não posso dar minha opinião sobre uma pessoa que salvou a minha vida. Que ninguém tinha obrigação de fazer nada por mim, tá? Mas eu tenho milhares de pessoas que têm condições financeiras, famosos que têm amizades, e nenhum deles se predispôs. Muitas das vezes eu deixei de seguir algumas pessoas que quando estava deprimida, famosos, deprimido, triste, vinha no privado para otária fazer a palhaça, para rir, para melhorar, para fazer a vida da pessoa mais leve, mais fácil. E eu entendi que eu só servia para esses momentos, para a grande maioria desses famosos que eu dei, até o Foley, que eu deixei de seguir. E essas pessoas, mesmo ajudando elas em momentos difíceis, com alegria no privado, que tendo muita grana poderia ter feito a diferença e não fez. Uma pessoa que não tenho tanto contato, que não era uma pessoa do meu dia a dia de estar conversando, foi a única pessoa que se predispôs. Então eu só tenho que agradecer o Carlinhos, só agradecer, só gratidão. Então é isso aí, tchau, acabou, não falo mais sobre o assunto. Como a gente viu, a Luísa Marilac decidiu ficar em cima do muro por ela ser muito grata ao Carlinhos Maia, por ter ajudado ela no momento que ela mais precisou e tudo mais. Só que agora fica a seguinte questão: se eu tenho um amigo que ele tá indo por um caminho errado, ele tá fazendo coisa errada, falou que não devia, eu vou chegar para essa pessoa, eu vou dar um toque nessa pessoa. Ninguém pediu para você chegar na internet e detonar com ele, tacar um tijolo na cara dele, ninguém pediu isso. Você poderia ter aproveitado esse assunto até para gravar um vídeo mais didático, um vídeo mais direcionado a ele. Olha, amigo, eu sou muito grata por você ter me ajudado, mas isso que você falou tá errado por conta disso. E foi exatamente isso que a Léo Áquila fez. Então a Léo Áquila também gravou um vídeo sobre o assunto. Ela falou que o Carlinhos Maia com certeza é uma boa pessoa, mas ela deixou um recado para ele, um recado muito importante. Carlinhos Maia, a sua bondade, que eu sei que é muita e já ajudou muita gente, não invalida a sua ignorância. Mas a sua ignorância legitima o preconceito. Porque o que as pessoas que já têm essa tendência a não nos respeitarem no nosso pronome, que é a, nós somos mulheres,
O que a sua fala diz a respeito disso? Se você ficar no raso, como muita gente está, vão falar, nossa, que exagero, que mimimi, não precisa tanto, foi só um equívoco, o cara estava alcoolizado, era festa. Parece simples, mas qual é a problemática disso no Brasil? Vamos fazer um recorte específico. O país que mais mata a comunidade LGBT, especialmente as pessoas trans. Um preconceituoso que já tem essa predisposição a nos invalidar, a nos desrespeitar, é legitimado pela sua fala. Porque o que ele vai dizer? Se o próprio gay, que é o Carlinhos Maia no caso, não consegue entender e não respeita e ainda tira uma onda disso, então eu também posso. Você entendeu? Quando você fica no raso da história, é uma coisa simples. Mas quando você se aprofunda nas entranhas desta fala, lá no fundo deste preconceito, vai acabar numa morte. E que não vai ser você, que é um gay, famoso, rico, que tem passabilidade em todos os lugares, que é aceito na alta sociedade, veio da baixa, mas é aceito com honras e pompas e com mérito, porque você batalhou muito para isso. Mas para nós que estamos vulneráveis, porque somos todas vulneráveis, só por sermos trans. E se você pega uma trans preta, periférica, a vulnerabilidade é muito maior, é muito pior. E você tem que pensar nessas pessoas. Você tem que se aprofundar neste pensamento. Não foi só uma brincadeira, não foi só um equívoco, não foi só, eu esqueci. Você sabe que a Lineker é uma mulher trans, porque ser trans é autodeclaratório. Ela se classifica uma mulher trans e tem que ser respeitada como tal. É nesse aspecto que eu digo que a tua bondade não vai invalidar a sua ignorância, mas a sua ignorância vai legitimar uma morte. Bom, então é exatamente isso que a Léo Aquila falou, e ela só reforçou o que eu já tinha falado anteriormente no vídeo. O Carlinhos Maia, como ele mesmo falou no vídeo de pronunciamento dele, que a gente viu, ele tá pouco se lixando com a pauta LGBT, para a comunidade LGBT, simplesmente pelo fato dele não precisar. Porque ele é uma pessoa que vive numa mansão, ele é milionário, ele pode comprar a melhor segurança do país, ele não é uma pessoa trans que vive dentro de uma comunidade, ele não corre o risco de ser jogado para fora de casa só com a roupa do corpo por causa de transfobia sofrida pelos próprios pais. Então ele não corre esse risco. Então, por ele não precisar da nossa comunidade, ele está pouco se lixando para a nossa existência. A verdade é essa.